Meu querido e minha querida, paz do Senhor, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E na aula de hoje nós iremos estudar a lição de número 9, que tem como título Quem é o Espírito Santo? E você que perdeu a nossa última aula pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula. E antes de começarmos a nossa aula, se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Sim, não esqueça de ativar o sininho. Só assim você será notificado quando as próximas aulas estiverem disponíveis. E só mais uma coisinha. Você pode ter acesso aos slides que estou usando aqui nesta aula. Pode vir aqui nos comentários que tem um link, você pode acessar e assim pode adquirir esses slides. Então, vamos para a aula. Texto áureo. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, na versão NAA. Verdade prática, é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Leitura bíblica em classe. João capítulo 14, versos 16, 17 e 26 e João capítulo 16, versículos 7 ao 14. João 14, verso 16, 17 e 26. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 16, verso do 7 ao 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de ver. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Apresentação da lição. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nesta lição, temos o propósito de apresentar o Santo Espírito de acordo com como está revelado na Palavra de Deus, bem como pontuar sua deidade, atributos e obras. Em seguida, veremos como, ao longo da história, algumas heresias em relação ao Espírito Santo se levantam contra o ensino ortodoxo. Finalmente, veremos como essas heresias se apresentam atualmente. O Espírito Santo é Deus. Para nós, de tradição cristã pentecostal, é indispensável o conhecimento e, ao mesmo tempo, a experimentação de uma vida guiada e dominada pelo Espírito Santo. Ter uma boa compreensão doutrinária a respeito da natureza do Espírito é fundamental para o cultivo de uma vida dependente de Deus. Objetivos da lição. Número 1. Mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Número 2. Correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E número 3, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade.
É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Tópico 1, o Consolador. Subtópico 1, o outro Consolador, capítulo 14, verso 16. Subtópico 2, o Paracleto, capítulo 16, verso 7. E subtópico 3, seu uso no Novo Testamento. Subtópico 1, o outro Consolador. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é no grego allos e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Preste bem atenção nisso. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, outro diferente. O dicionário Vini afirma, abre aspas, o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, allos, outro como ele, não héteros. João capítulo 14, verso 16. Preste bem atenção nisso aqui. A tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, afirma que outro Consolador aqui, a palavra outro, é do grego héteros. Aí sim, de fato, se fosse do grego héteros, seria outro diferente. Só que o grego aqui não é héteros, é allos. Então eles modificam para justamente diminuir a pessoa do Espírito Santo, para confirmar aquilo que eles acreditam, que ele é apenas uma força de Deus, mas é uma heresia. O Espírito Santo não é uma força coisa nenhuma. Não é um arrepio, não é algo que você sente superficialmente. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que também, assim como o Filho e o Pai, precisamos nos relacionar. Então a palavra não é héteros do grego, mas allos, que quer dizer outro, mas da mesma espécie, da mesma forma, no sentido de ser também Deus e do mesmo caráter de Deus. Logo, o Espírito Santo também é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Subtópico 2, o Paracleto. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego Paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. João capítulo 15, verso 26. Quando falamos em Paracleto, com certeza você, estudante da Palavra de Deus, você que ama teologia, se lembrou de uma matéria chamada Paracletologia, que é justamente a ciência que estuda sobre o Espírito Santo. Então, Paracleto quer dizer advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, enfim, é o Consolador. A mesma essência de Jesus, que é Filho, e a mesma essência do Pai, que consola, ajuda, auxilia. Jesus intercede, Jesus é advogado, o Espírito Santo também da mesma forma. Enfim, o Espírito Santo também é Deus. E terceiro subtópico, seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. João capítulo 14, verso 16 e 26, João capítulo 15, verso 26 e João capítulo 16, verso 7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. 1 João capítulo 2, verso 1. Por isso que Jesus falou que enviaria outro, porque fazia parte da mesma essência que o Filho e que o Pai. Da mesma forma que o Filho, ele consolou aqueles que estavam desanimados, alimentou aqueles que estavam com sede espiritual, com fome espiritual, o Espírito Santo, da mesma forma, continuaria alimentando, matando a sede, consolando os seus discípulos,
seus apóstolos, e nós, hoje também, somos confortados, consolados e protegidos pelo Espírito Santo. Por isso, ele era outro, da mesma essência, da mesma substância, assim como o Filho, assim como o Pai, logo também o Espírito Santo é Deus. A sinopse desse primeiro tópico: o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador de todos os momentos da vida. Auxílio doutrinário. Cremos no Espírito Santo. Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, verso 16. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. O Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Como havia declarado o credo de Atanásio, abre aspas, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador. Mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito. Segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 17. Declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, 2017, nas páginas 67 e 68. Tópico 2. Sua deidade, atributos e obras. Subtópico 1, sua deidade. Subtópico 2, seus atributos. E subtópico 3, suas obras. Subtópico 1, sua deidade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes capítulo 15, verso 14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes capítulo 16, verso 20. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo capítulo 17, verso 7, com Hebreus capítulo 3, verso do 7 ao 9, Deus de Israel, segundo Samuel capítulo 23, verso 2 e 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Atos capítulo 5, verso 3 e 4, 1 aos Coríntios capítulo 3, verso 16, 2 aos Coríntios capítulo 3, verso do 16 ao 18. Assim como nos vídeos anteriores, você pode pausar este vídeo e conferir texto por texto. Não faço assim para que esse vídeo não fique muito extenso e, enfim, também se torne muito cansativo. Mas permita-me aqui destacar esses dois textos aqui para que entendamos melhor que o Espírito Santo também é Deus. Juízes capítulo 15, verso 14. Olha o que diz. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Quem se apossou de Sansão? O Espírito do Senhor aqui no capítulo 15. Agora no capítulo 16, verso 20, olha só. Quando ele foi traído por Dalila, ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Quando vem os soldados, quando Dalila grita, Sansão, aí vem os filisteus. E ele pensou, escaparei. Aí o texto é até lamentável. E ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Olha que interessante. No capítulo 15, o Espírito do Senhor possantemente. E no capítulo 16, o Senhor. Então não é uma força de Deus, não é uma ajuda de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. No capítulo 15, Espírito, capítulo 16, o próprio Deus. Então o Espírito Santo
Ele é o próprio Deus. Louvado seja Deus por isso. Subtópico 2, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente. Romanos capítulo 15, verso 19. E as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito Santo a fonte de poder e milagres. Mateus capítulo 12, verso 28. Atos capítulo 2, verso 4. 1 Coríntios capítulo 12, verso do 9 ao 11. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmo 139, verso do 7 ao 10. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Conhece o coração dos seres humanos. Ezequiel, capítulo 11, verso 5. Atos, capítulo 5, verso do 3 ao 9. Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. E é conhecedor do futuro. Lucas, capítulo 12, verso 22. João, capítulo 16, verso 13. Atos, capítulo 20, verso 23. Isso por ser ele onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus capítulo 9, verso 14. Da mesma essência do Filho, da mesma essência do Pai, é o Espírito Santo. Pois todas as características que vemos em Jesus, a Bíblia também afirma que o Espírito Santo possui essas características. Então não podemos jamais afirmar que o Espírito Santo é apenas uma força, é um poder, é o dunamis, é o dínamos. Lá em Atos 2, ele veio com poder e glória. De fato, ele é poder, mas ele não é um poder, uma força, ele é o próprio poder. E subtópico 3, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, Lucas capítulo 1, verso 35, dá a vida eterna, Gálatas capítulo 6, verso 8, guia o seu povo, Salmo 143, verso 10, Isaías 63, 14, Romanos 8, 14, Gálatas 5, 18. É o Senhor da igreja, Atos 20, 28, e santificador dos fiéis, Romanos 15, 16, 1 Pedro 1, 2. O Espírito habita nos crentes, João 14, 17, Romanos 8, 11, 1 Coríntios 3, 16. É o autor do novo nascimento, João 3, versos 5 e 6, Tito, capítulo 3, verso 5. Da vida, Ezequiel 37, 14, Romanos 8, do 11 ao 13. E o distribuidor dos dons espirituais, 1 Coríntios, capítulo 12, verso do 7 ao 11. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Veja só como é maravilhoso o estudo da Palavra de Deus. Diversos textos apontam para o Espírito Santo como fazedor das mesmas obras que o Pai e que o Filho. Jamais ouça alguma coisa sobre a Bíblia e aceite cegamente. Seja um investigador. Procure. Não ouça uma pregação e já saia reproduzindo ela. Eu sei que o pregador não está ali com maldade. Ele pode se equivocar e lançar uma coisa, às vezes, que pode se tornar heresia. Mas também tem pregador que, de fato, eles estão intencionalmente pregando heresia. Por isso, precisamos ser investigadores, precisamos abrir a palavra, precisamos estudar. Você está aqui neste vídeo porque você está interessado em aprender e também vencer, fugir dessas heresias. A sinopse do segundo tópico: a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obras. Auxílio teológico: o Divino Espírito Santo, o Divino Consolador, tem pleno poder sobre todas as coisas. Ele tem um poder próprio. É dele que flui a vida em suas dimensões e sentidos, bem como o poder de Deus. Salmo 104, verso 30, Efésios 3, 16. Isso é uma evidência da deidade do Espírito Santo. Ele tem autoridade e poder inerentes, como vemos em toda a Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, na única referência no original em que aparece o termo traduzido por demonstração do Espírito Santo, designa-se literalmente uma demonstração operacional, prática e imediata na mente e na vida dos ouvintes do Evangelho de Cristo. E isso ocorre pela poderosa ação persuasiva e convincente do Espírito, cujos efeitos transformadores foram visíveis e incontestáveis na vida dos ouvintes de então.
confirmando o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. E para finalizarmos, tópico 3, heresias antigas e novas. Tópico 1, as primeiras heresias. Tópico 2, as heresias na atualidade. E tópico 3, o Espírito Santo em outras religiões. Subtópico 1, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Letra A, os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que, abre aspas, o Filho é criador do Espírito, fecha aspas. Letra B, tropicianos. Eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, que quer dizer figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo, um anjo e uma criatura. E letra C, pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do Espírito. Eustáquio de Sebaste, que viveu 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Tenhamos cuidado ao tratar o Espírito Santo como uma força, como qualquer outra coisa. O Espírito Santo também é uma pessoa, igual ao Filho, igual ao Pai. Os arianistas afirmavam que o Espírito Santo foi uma criatura de Jesus, que é o Filho, e Jesus, o Filho, é uma criatura do Pai. Aí entra os subordinacionistas, também uma aula que temos aqui sobre os subordinacionistas. Eles afirmam que o Espírito é subordinado ao Filho e o Filho é subordinado ao Pai. Isto é uma completa heresia. Vimos até aqui os textos que confirmam que Jesus e o Espírito Santo são da mesma essência, igual com o Pai. Jesus Consolador, Jesus Advogado, da mesma forma que o Espírito também. E subtópico 2, as heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, TNM, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 2. E usa a expressão, e todos ficaram cheios de Espírito Santo. Atos 2, verso 4. A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nessa passagem é traduzida na TNM por força ativa de Deus. Eles são muito tendenciosos, eles modificam um texto para o seu bel prazer. Isso é questão de maldição. João falou sobre isso. Ai de nós se acrescentarmos um tio sequer na palavra de Deus. Paulo chamou de anátema, amaldiçoado, qualquer aquele que pregar outro evangelho. Então, manipularam a Bíblia, estão pregando outro evangelho, porque o texto diz, Espírito de Deus, com E maiúsculo. E ao invés de falar Espírito de Deus para justamente defender a tese de que o Espírito Santo também não é Deus, eles colocam força ativa de Deus. Logo estão diminuindo a deidade do nosso bendito Espírito Santo. Subtópico 3, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol, como diz em Eclesiastes capítulo 1, verso 9. Letra A, uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Abre aspas. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmed. Capítulo 61, verso 6. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Só que, olha isso aqui, não é o Paracleto, o Espírito Santo, porque eles confundem a palavra grega
periklitos, que quer dizer renomado, ao redor, ilustre, com parakletos, de João capítulo 14, verso 16, verso 26, João capítulo 15, verso 26 e capítulo 16, verso 7. Assim concluem equivocadamente que Maomé é o consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Outra linha também religiosa, herética, que induz como se fosse palavra de Jesus, mas não são, dizendo que depois dele viria um consolador. Mas esse consolador que a nossa Bíblia diz não é um qualquer, assim como eles dizem que é Maomé. Maomé nunca foi o consolador prometido por Jesus. O consolador prometido por Jesus é Parakletos e não Periklitos. Eles fazem essa confusão, até mesmo podem ser tendenciosas também para defender que Jesus também não era divino e também o Espírito Santo também não era divino, porque não foi o Espírito Santo que foi enviado, mas sim Maomé. Veja a confusão que eles fazem para defender as suas teses. Por isso que o Estado Islâmico, a religião islâmica são uma seita herética. E letra B, resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. João capítulo 14, verso 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, verso 16. Ou seja, Maomé já perdeu aqui porque ele morreu. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, verso 17. E que, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. João capítulo 15, verso 26. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Você pode glorificar o nosso bendito Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por isso? A sinopse do terceiro tópico: os arianistas, tropicianos e pneumatomacianos procuraram enfraquecer ou subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. Conclusão: vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio, por isso a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Então, fora as demais características do Espírito Santo, que faz com que ele seja igual ao Filho, igual ao Pai, ele também foi enviado com uma característica de fazer lembrar aos discípulos tudo que o Filho ensinou. Então, o Espírito Santo não nos faz lembrar daquilo que a gente não sabe. No sentido de que as pessoas acham assim: a Bíblia diz que o Espírito Santo faz a gente lembrar, abra a boca que eu te encherei. Mas o Espírito Santo lembrava aos discípulos de quê? Daquilo que eles aprenderam com Jesus. Meu querido, estude, leia a Bíblia. Quando você estiver durante ou no meio de um perrengue, alguém lhe questionando, até mesmo autoridades lhe questionando, como aconteceu com os apóstolos, o Espírito Santo vai fazer você lembrar, vai lhe dar palavras com que você consiga se defender, não no sentido de fugir, defender para fugir, não. Defender a fé, a razão da fé que é em você, assim como Pedro nos ensina. Aplicação da lição. Não podemos dar ouvidos a nenhum ensino que enfraqueça a personalidade do Espírito Santo, seu caráter capacitador, bem como sua obra regeneradora e santificadora. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo, foi-nos dado pelo Filho para nos guiar, consolar e capacitar. Muito obrigado a você que chegou até aqui nesta aula. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.